Aleluia. Vamos abrir a Bíblia, irmãos. Abra a sua Bíblia comigo. Gálatas, capítulo de número 5. Vamos lá. Carta que Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo de número 5. Nós vamos ler do versículo 13 até o versículo de número 26. Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 13. Até o versículo de número 26. Nós vamos estudar um pouco, de uma forma superficial, pois não dá tempo para extrairmos muitas verdades do texto, mas vamos estudar esse texto. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede não vos consumais também uns aos outros? Digo, porém, isto: andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne. E este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, quais são: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem ou os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Não sejais cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Podeis sentar? O tema da minha mensagem nesta noite, o tema da minha palavra nesta noite, que Deus colocou no meu coração, é controlados pelo Espírito Santo. Olhe para a pessoa que está mais perto de você, pergunta para ela assim: o Espírito Santo controla a sua vida? Pergunta para ela: o Espírito Santo tem controlado a sua vida? Na última vez que eu ministrei aqui, a semana retrasada, eu falei sobre a importância de sermos cheios do Espírito Santo. Quem lembra? E falei algumas coisas que acontecem quando nós somos cheios do Espírito Santo. E hoje o Espírito Santo colocou no meu coração para nós falarmos sobre o domínio do Espírito Santo sobre a nossa vida, o controle que ele tem, que ele precisa ter na vida do cristão. A carta que Paulo escreve à igreja da Galácia, ela é muito interessante, porque Paulo vai tratar a respeito da liberdade cristã.
É interessante e numa visão bem simplória, né, se você quiser se aprofundar, você vai ver que essa carta Paulo vai escrever para defender a vida cristã, no sentido do jugo da lei. Então, Paulo vai falar muito aqui sobre o Espírito Santo, a vida no Espírito. Ele vai falar sobre o domínio do Espírito. Ele vai falar sobre a liberdade que nós recebemos e alcançamos em Cristo Jesus, versus a peleja para que nós voltamos para a escravidão da lei. Agora, observe que no livro, na carta que Paulo escreve aos Gálatas, ele vai falar, se você fazer um apanhado, um estudo, ele vai falar Paulo vai fazer pelo menos 14 referências a respeito do Espírito Santo nesta carta. Porque essa carta, ele vai tratar justamente desta liberdade, ele vai tratar da ação do Espírito Santo na vida do cristão. Ele vai tratar sobre a vida cristã, né, no domínio, no controle, a vida cristã controlada pelo Espírito Santo. Paulo, nessa carta, ele vai falar que quando nós cremos em Cristo, o Espírito Santo, ele passa a habitar em nós. Gálatas capítulo 3, verso 2, ele vai nos dizer que o Espírito Santo não só vai habitar em nós, como também vai nos capacitar a viver uma vida cristã autêntica. E ainda mais, ele vai dizer, o Espírito Santo vai habitar em nós, vai nos capacitar e vai controlar a nossa vida para que a gente viva uma vida guiada por Ele. Quando eu uso o termo aqui, controlar, tem a ideia no texto no sentido de nos submeter, dele exercer controle, ele direcionar a nossa vida. E é interessante a gente pensar nisso, porque o Espírito Santo, irmãos, ele não é apenas uma influência divina. O Espírito Santo é uma pessoa divina que mora, que habita em nós, e que precisa e que deseja e que deve ter o controle total da minha e da tua vida. É muito interessante, por quê? Porque muitas vezes, na prática, a gente age como se o Espírito Santo fosse apenas uma força ativa, como se o Espírito Santo fosse apenas uma força, um movimento que a gente recebe na igreja e que muitas vezes sai quando a gente lava a roupa. Para muitos, é aquela unção que ele acha que o Espírito Santo é aquela alegria, aquele moverzinho, aquela unçãozinha que ele recebe na igreja, e ele dá uns 4, 5 pulos, rodopeia, vira umas calhambotas, arrepia o cabelo, mas daí quando chega em casa, ele lava a roupa e sai tudo na máquina de lavar roupa, e a vida dele continua normal, como se nada acontecesse, ele tomando as decisões, fazendo o que ele bem entende, o que ele bem quer, e aí ele espera até o próximo culto, para receber essa nova virtude, esse novo mover, que ele chama de Espírito Santo. Isso não é o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa que habita dentro de mim, que habita dentro de você, e que controla, e que pelo menos deve ser o controlador da nossa vida, das nossas ações e das nossas decisões, em todas as áreas da nossa vida, de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, quando a gente levanta, quando a gente deita, quando a gente vai para o serviço, quando a gente vem para casa, quando a gente vai trabalhar, quando a gente não vai trabalhar. Ele é o Espírito Santo que habita em nós e que tem o controle da nossa vida. Oramaia gamando gabarrasuederemando gabarrasuederemandurai. É interessante que Paulo ele começa a trabalhar na carta aos Gálatas, e ele, quando chega no capítulo de número 5, ele começa o que nós chamamos de exortações,
a prática da vida cristã. E ele começa a colocar em prática toda a doutrina que ele vem ensinando. Capítulo 5, capítulo 6. E no capítulo de número 5, Paulo vai trabalhar justamente essa ideia para que a gente entenda na prática do que ele vinha ensinando na carta dos Gálatas. Ele vinha ensinando nos primeiros 4 capítulos, ele vai colocar na prática. Ele vai dizer, agora vocês precisam viver isso. Vocês precisam viver isso na prática. Porque uma coisa é a gente entender na teoria. Uma coisa é a gente compreender na mente. Outra coisa é a gente pegar aquilo que a gente sabe na mente e colocar para os nossos membros funcionar. Ou seja, para os membros do nosso corpo praticar. E é isso que Paulo vai fazer no capítulo de número 5. Ele vai dizer, ele vai nos exortar agora a viver na prática tudo aquilo que ele nos ensinou. E é interessante a gente observar, porque eu quero resumir o capítulo de número 5, do versículo de número 3 ao versículo de número 26, eu quero resumir esse capítulo em 3 frases principais. Paulo vai nos colocar aqui 3 coisas interessantes que quando o Espírito Santo controla a nossa vida, ele vai gerar, ele vai fazer em nós. Paulo vai nos dizer que quando o Espírito Santo controla a nossa vida, rege a nossa vida, a ação do Espírito Santo controlando a nossa vida vai gerar 3 coisas na nossa vida. Primeiro, o Espírito Santo controlando a nossa vida, ele vai nos capacitar a viver uma vida de liberdade em Cristo. É interessante a gente observar, porque do versículo de número 13 ao versículo de número 15, Paulo vai trabalhar na prática, no dia a dia da vida cristã, a nós praticarmos o que o Espírito Santo vai gerar em nós. O que ele vai gerar em nós? Ele vai gerar em nós, ele vai nos capacitar a viver uma vida cristã em liberdade. Paulo, ele vai tratar, como eu disse, e aqui é a prática do capítulo, da carta, né? É a aplicação prática. Você vai ver que Paulo vai começar desde o começo, confrontando os crentes da Galácia, justamente nesse quesito, entre a liberdade cristã e a prática do cativo, né? A prática da prisão na lei. Na escravidão da lei. Paulo vai combater a escravidão da lei e vai dizer, você em Cristo agora, através do Espírito Santo morando na sua vida, você vai viver uma vida que Cristo vai vos capacitar a viver uma vida de liberdade cristã. E aí o versículo de número 13, que diz assim, olha o que o versículo 13, vamos começar no capítulo 5, versículo 1, olha o que o versículo de 1 diz, versículo 1 do capítulo 5 de Gálatas, estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, não vos tornei a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Paulo está começando a aplicar a questão prática da vida cristã. Ele está dizendo, o Espírito Santo morando, habitando, controlando a sua vida, ele vai vos capacitar a viver uma vida cristã em liberdade. Olha o versículo de número 13 que nós começamos lendo. Ele diz assim, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. E é interessante a gente observar, por quê? Porque Paulo está dizendo que nós não fomos mais chamados a viver debaixo do jugo da lei. Nós fomos chamados a viver agora, a experimentar agora a liberdade no Espírito Santo que ele gera em nossa vida. Agora,
essa liberdade que o Espírito Santo gera em nossa vida é a liberdade verdadeira, não é a liberdade imaginária, não é uma liberdade fictícia, não é uma liberdade, uma falsa liberdade. E é interessante que Paulo vai tratar nessa carta os dois inimigos da liberdade cristã. Da liberdade cristã, ou da graça cristã que gera libertação em nós, existem dois inimigos perigosos. O primeiro inimigo da liberdade cristã chama-se o legalismo. E o segundo inimigo da liberdade cristã chama-se libertinagem. Tanto o legalismo como o liberalismo são os dois inimigos da graça cristã, da graça de Deus, da liberdade cristã. Por quê? Porque tanto o liberalismo como o legalismo, eles são os dois extremos opostos que vêm para comprometer, para corroer, para nos tirar da liberdade cristã. O que é o legalismo? É quando as exigências, as leis estão só pelo lado de fora. Quando a gente está preso às regras exigidas exteriormente. Quando a gente se prende só por determinadas regras e a gente cumpre determinadas regras e até princípios bíblicos que são verdadeiros, mas a gente cumpre de forma legalista, vazia, são como meros rituais, e isto não é a liberdade que Cristo quer gerar em nós. A liberdade que Cristo quer gerar em nós, a liberdade que a graça quer gerar em nós, é uma liberdade no Espírito que nos leva a servir a Deus de coração, a servir a Deus de plenitude, a servir a Deus não simplesmente como regras vazias, mas como princípios que vão nortear a nossa vida num todo. Uramandarai. Uremandagarrassai. Quer ver uma regra que muitas vezes, quer ver um princípio que muitas vezes, se a gente não cuidar, ele se torna uma regra legalista, é a oração. Se a gente não aplicar o coração, a liberdade em Cristo, a graça de Cristo, para a gente viver uma vida de oração, a nossa oração vai passar a meros rituais legalistas. A gente vai passar a fazer meros rituais. A gente ora porque ora porque tem o costume de orar, mas não sente mais, já não move mais, já não tem mais, já são uma mera decoreba. A gente fala por falar, a gente ora por orar, a gente ora para fazer, mas isso não é a oração verdadeira, porque a oração verdadeira precisa estar dentro desse princípio de liberdade, cristã, aonde o Espírito Santo tem liberdade de nos conduzir na oração, nos levar a ter uma comunhão com o Pai, porque o Espírito serve para fazer esse contato. Então, o grande inimigo da liberdade cristã é o legalismo. Agora, o outro extremo da liberdade cristã, além do primeiro perigo, do primeiro extremo, que é o grande perigo, o legalismo, o outro extremo é perigoso. Que é o quê? O liberalismo, que gera libertinagem. Que é o liberalismo, que aí vive falando, que a gente chama na teologia da graça barata. Da graça que não tem limite, que o indivíduo pode fazer tudo, porque agora estamos vivendo a época da graça. E esses dois extremos são os perigosos. E Paulo está nos chamando nesta noite, através desse texto, a nós vivermos a liberdade verdadeira em Cristo Jesus. E essa liberdade em Cristo Jesus vai nos dar, vai nos nortear como nós devemos viver. Agora, sabe, eu acho interessante que Paulo vai dizer 3 coisas interessantes a respeito da liberdade cristã aqui. Primeiro, Paulo vai dizer que a liberdade cristã não é licença
para nós pecar. Paulo está nos ensinando a viver a liberdade cristã na prática. Paulo está dizendo assim, ó, não vos metam debaixo do jugo da lei. Não volte para o legalismo que a lei exercia. Mas ele vai dizer também, tenha cuidado para não passar dos extremos, porque a liberdade em Cristo Jesus não é licença para você viver uma vida libertina, não é licença para você viver pecando, não é licença para você fazer o que bem entende na sua vida. O que Paulo está dizendo é que a liberdade em Cristo Jesus, ela nos dá capacidade de viver uma vida em comunhão com Deus, não tendo preso, mas nos ritualismos da lei vazia, mas também nos dando limite para nós não cairmos no outro extremo e irmos às rádias, né, dos extremos, nos levando a viver uma vida de qualquer maneira, envolvido no pecado de qualquer maneira. E muito interessante isso, sabe por quê? Porque nós somos livres do pecado e não somos livres para o pecado. Há uma diferença em sermos livres do pecado do que sermos livres para pecar. Tem gente que confunde a liberdade cristã. Ele acha que é porque Cristo deu a liberdade, porque Cristo nos libertou dos ritualismos vazios da lei, agora pode tudo. Agora não tem mais limite, agora não tem mais regra, agora não tem mais princípio, agora não tem mais nada, agora pode fazer tudo. O que der na telha do indivíduo, ele vai tomar decisão para fazer, e Paulo vai dizer, ei... Olha o versículo de número 13, Paulo disse, porque vós, irmãos, fostes chamados... Olha, está com o texto aberto aí? Colocou ali para mim? Vamos lá, olha lá. Porque vós, irmãos, fostes chamados... Agora olha o que Paulo vai dizer. Tem um ponto ali, ele vai começar uma nova frase. Não useis, então, da liberdade que a graça nos deu em Cristo Jesus. Para quê? Para dar ocasião à carne. Olha ali, Paulo vai dizer assim, ó, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, ou seja, para dar oportunidade para a carne fazer o que bem entende. Por quê? Porque a vida cristã que Paulo está nos ensinando aqui, uma vida controlada pelo Espírito Santo, é uma vida que ele vai gerar em nós liberdade de viver o Evangelho na prática. Mas a liberdade de viver o Evangelho na prática não vai nos levar ao extremo de um liberalismo. Sabe qual é o grande problema da nossa geração? Tem que ter um limite. Agora volte para a minha linha de pensamento aqui. O que Paulo está dizendo aqui é que a gente não pode usar a graça, não pode usar a liberdade para a gente tomar um caminho desenfreado. Sabe qual é o grande problema da nossa geração? É que acha que a graça de Deus, que a liberdade que Paulo está pregando aqui, que a liberdade que a gente tem em Cristo Jesus, é uma liberdade sem limite. É uma liberdade que nos permite ir às raias das aberrações. E aí a gente está vendo a nossa geração, uma geração que peca desenfreadamente, sem limite, e acha que está normal. E acha que não tem problema nenhum. Quando a gente vai confrontá-lo, quando a gente vai conversá-lo, ele diz, que é isso, pastor? E a liberdade que nós recebemos, e o evangelho da graça, e a graça de Deus que nos dá a liberdade de fazermos o que bem entendemos. Não, senhores, isso não é liberdade, isso é falsa liberdade, porque a liberdade que gera em nossa vida é uma liberdade que nos torna livre dos vícios, do pecado, nos torna livre da colera de Satanás na nossa vida.
Uramandarai. Ureai amarrassuedere mandarrassai. Urege amarrassuedere mandarai. E é interessante a gente pensar um pouquinho, eu estou me detendo um pouquinho aqui, eu quero entrar no outro ponto, mas eu quero me deter um pouquinho aqui, porque a gente precisa entender que a graça geradora de liberdade em nós, ela é mais exigente do que a própria lei. Você sabia disso? Porque a graça geradora de liberdade em nós, ela vai mais profundo do que a própria lei. Quando você lê o capítulo de número 5 de Mateus, vamos lá, capítulo de número 5 de Mateus, a partir do versículo de número 21, Jesus Cristo vai falar o seu sermão do monte, e ele vai contrastar lei e o evangelho, lei e os princípios do reino, agora através da graça. E aí ele vai começar no versículo de número 5, versículo 21 do capítulo 5 de Mateus, ele vai começar dizendo: ouviste que foi dito aos antigos. O que era isso aqui? Era a lei. Era o que os antigos pregavam com a lei de Moisés. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Aí agora, olha como Jesus vai aplicar agora o princípio para a nossa vida cristã. Agora ele vai aplicar para nós, ele vai dizer como é que o evangelho, como é que o súdito do reino deve se comportar. Na antiga aliança, no período da lei, na legalidade, se tratava, se corrigia, era o ato. Se o camarada matasse, ele era réu de juízo. Ele condenava a lei, condenava o ato. A graça, ela se antecipa. Ela já trata na intenção, quando está ainda no coração. A lei, a legalidade da lei tratava o ato daquilo que estava no coração quando se colocava em prática. A graça já vai se antecipando. Olha o que a graça vai dizer, olha o que Jesus vai dizer assim: eu, porém, vos digo, qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão, já está errado. Já começou a dar errado ali, ó. Ouviste que foi dito, versículo 22, coloca ali para mim, por gentileza, muda o versículo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão, será réu de juízo. Observe que o outro, o versículo anterior na lei, condenava à morte quem matava. Agora aqui, a condenação é só para a intenção de sem motivos chamar. Qualquer que disser a seu irmão raca, será réu de sinédrio. E qualquer que disser louco, será réu do fogo do inferno. Eu só nem vou explicar o texto aqui, que vai demorar. Eu só estou colocando na prática, no literal do texto. Muda ali para mim, coloca agora capítulo 5 ainda, versículo 27. Capítulo 5, versículo 27. Ouviste que foi dito aos antigos: não cometerás. Prática. Agora o versículo 28. Eu, porém, vos digo, qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério. Intenção. Então a lei trata os atos, a graça já mexe com a intenção. Vamos mais um versículo para a gente entender um pouquinho mais? Vamos lá para o versículo de número 38. Versículo 38. Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Isso aqui é a lei da retaliação, a lei do talião. Se o camarada desse um tapa no teu rosto, tu tinha direito de dar outro nele. Se ele furasse o teu olho, tu tinha direito de furar o olho dele. Era a lei do talião, é a lei da retaliação. Ato por ato, prática por prática, tapa por tapa. Agora, olha o que Jesus vai ensinar. Versículo seguinte, 39.
Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece também a... Versículo seguinte. E ao que te plantear contigo e tentar te tirar a túnica, larga também para ele a... Versículo seguinte. E qualquer que te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Porque a lei, ela tratava o ato, agora a graça já vai mexer logo com as nossas intenções, antes mesmo de praticar. Por quê? Porque alguém diz, não, a lei é mais fácil, a graça é mais fácil, a graça é livre. Não, a graça exige mais de nós, irmão. A graça para a gente cumprir isso aqui, ó, é a graça mediante o Espírito Santo de Deus gerando em nossa vida. Quer ver? Vamos mais um textinho aqui, já que eu mexi nisso aí, 43. Versículo 43, coloca lá. Ouviste que foi dito, amarás o teu, isso é fácil, e aborrecerás o teu inimigo, é mais fácil ainda. É amar quem gosta de ti, quem fala bem de ti, odiar quem fala mal de ti. Todos nós fazemos isso todos os dias. Não tem dificuldade nenhuma, isso aqui era a lei que mandava. Tem problema nenhuma. A gente pratica sem esforço nenhum. Agora o versículo seguinte que o negócio vai começar a pegar. Eu, porém, quem é ele? Jesus vai dizer, eu, porém, vos digo, amai os vossos, bendizei o que vos, fazei bem aos que vos, orai pelos que vos maltrate-vos, para que sejais filho do vosso Pai, que está... Não precisa nem explicar. Não precisa nem falar nada, irmão. Agora, vamos pensar nós. Nós estamos vivendo essa liberdade e praticando isso? Nós estamos vivendo a liberdade que Paulo está nos ensinando, e a liberdade que Paulo está nos ensinando é viver o cristianismo na prática, no dia a dia. Só que o cristianismo na prática, no dia a dia, não é o que a gente faz no Face. Eu não faço porque não tenho, mas não é o que a turma faz. Quando alguém coloca alguma coisa lá, e ele coloca uma carinha lá, alguém coloca um comentário, ele já bota uma frase embaixo. Tramontinas. Não é o que a gente faz quando alguém fala mal de nós e a gente diz, fica tranquilo, tu vai ficar debaixo do meu joelho. Tu vai morrer seco. Porque quando eu coloco o teu nome debaixo do meu joelho, estás morto. Mas é isso que Jesus está ensinando? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. É fácil, irmão, amar os inimigos? É fácil falar, bem dizer, ou seja, abençoar aquele que vos amaldiçoa. Sabe aquele indivíduo que vive falando mal de você, espalhando mal notícia de você? E aí quando alguém vem falar, diz, olha, fulano falou mal de você. Ele diz, para mim ele é uma boa pessoa. Sabe, eu olho para ele, olho as qualidades que eu vejo nele. Ele tem essa qualidade, essa. E o cara diz, como assim? Mas ele falou mal de você. Pois é, ele falou mal porque ele dá, cada um dá o que tem. Sabe aquela história que tinha 2 rainhas que estavam brigadas? Já viram essa história? Tinha 2 rainhas que estavam brigadas. E uma da rainha, brava, uma com a outra, fez uma cesta de tudo que tinha de ruim no reino dela. Tudo que tinha de ruim, podre, ruim, fedorento, colocou numa cesta e mandou para outra rainha. Quando a outra rainha recebeu a cesta, abriu aquele fedor, aquela coisa ruim, a outra rainha disse assim, meu súdito, escolha tudo que tem de melhor no nosso reino. E coloca numa cesta e leva para ela. Aí os súditos olharam e disseram, mas minha rainha, eu não entendi o que a senhora está fazendo. A senhora recebeu só coisa ruim, fedorenta, estragada, e a senhora vai dar as coisas melhores que nós temos no nosso reino. No reino, ela disse, escreve uma frase e coloca assim, cada uma dá do que tem.
Porque tem gente, irmão, que só tem coisa ruim para dar. Agora, nós cristãos que vivemos a liberdade em Cristo Jesus, devemos dar coisas boas. E para dar coisas boas, precisamos produzir coisas boas para dar. E aí Jesus vai dizer: bendizei aos que vos maldizem. Agora essa outra aqui: fazei bem aos que vos odeiam. Agora essa outra aqui é pior ainda: orai pelos que vos maltratam e falem mal de vós, ou vos perseguem e vos maltratam. Irmão, já é um trabalho da gente orar por nós. Hã? A gente já, eu falo a gente de uma forma genérica, né? A gente já ora pelo menos, na regra geral, os crentes já oram pelo menos, se contar todo o tempo dele por dia, ele já ora uns 15 minutos por dia. Já não dá nem para resolver, os 15 minutos já não dá nem para resolver o problema dele. Ainda nesses 15 minutos que ele gasta, ainda tem que orar para abençoar os que estão falando mal dele. Não é verdade? A gente já não ora nem para nós, ainda Jesus está mandando a gente orar para abençoar aquele que está maltratando nós e perseguindo nós. Isso aqui é demais. Mas isso é a graça de Deus gerando em nós vida cristã com liberalidade. Uramandarai. Porque a liberdade que Cristo vai gerar em nós não é liberalidade. A liberdade que Cristo vai gerar em nós não é permissão para a gente fazer o que bem entende na vida. A liberdade que Cristo gera em nós é a capacidade, sem estar preso pelas garras de Satanás, pela corrente, pela coleira do pecado, para a gente ser prisioneiro dele. Cristo nos libertou e agora nós não estamos mais presos no pecado, agora somos livres para viver o evangelho e a graça de Deus na prática. A liberdade, quando aqui fala que nós fomos livres, essa liberdade aqui é a capacidade que nós temos em Cristo Jesus, mediante o Espírito Santo, de escolhermos, de vivermos o Evangelho na sua essência. Você até pode fazer, mas você não faz. Você até pode realizar, você não faz, não porque você não quer, não porque o pastor te obriga, não porque você é proibido, é porque a graça geradora do Espírito Santo no seu coração lhe dá capacidade para você escolher não fazer. Quando alguém lhe fere a tua face, e a face aqui está falando de honra, meu Deus, já deu o meu horário. Quando alguém te fere a tua face, direita ou à esquerda, vamos pensar na direita que diz o texto, face aqui é honra. Você tem até direito legais para revidar. Quando alguém lhe fere a face, você tem até direitos legais, mecanismos legais para te revidar. Você até tem. Você não é proibido, mas você até tem. Mas você também tem, acima dos direitos legais, dos mecanismos legais, você tem a graça de Deus para suportar. Porque, irmão, oferecer a outra face, aí é graça. Exigir os direitos é lei. Agora, oferecer a face é graça. E só consegue oferecer a face quem tem a graça de Deus na prática. Caminhar uma milha é lei, é obrigação,
era dever dos judeus, porque eles estavam debaixo da escravidão romana, e a lei romana dizia que era obrigado um judeu, quando ele era convocado por um romano, a carregar a carga uma milha. Agora, andar a segunda milha é graça, é liberalidade. Andar a primeira milha, a gente não faz nada mais do que a obrigação, do que dever. Agora, ir a segunda milha, aí já é outra coisa, aí já é a graça. A primeira milha todo mundo anda. Primeira milha todos nós fizemos. Primeira milha a gente faz na marra, resmungando, brigando, esbraguejando, dizendo assim, camarada, eu tenho que fazer porque sou obrigado. Essa é a primeira milha. Agora a segunda milha a gente vai. E quem consegue ir a segunda milha, irmão? Oramandará. Urai amando gamandará. Veiai amarra suederemanda gamandarai. Andar a segunda milha é graça. Não é para todos. É para quem experimenta a liberdade em Cristo Jesus. Paulo vai dizer que a liberdade em Cristo Jesus precisa nos fazer não viver libertinagem, mas viver um evangelho que gera em nós a graça salvadora, e a graça salvadora vai gerar em nós uma vida santificada. Oramandarai. Porque alguém diz, faz isso. E você diz, não faço não porque eu não quero, eu faço porque a graça de Deus me dá liberdade para eu não fazer. Eu não faço não é porque a igreja me proíbe, não é porque o pastor vai me botar da disciplina. Eu não faço isso porque a graça de Deus me é suficiente e eu não estou mais preso a isso. Por que eu não bebo cachaça? Porque a igreja me proíbe? Porque eu sou pastor da igreja? Por que eu não bebo cerveja? Porque eu sou pastor? Não, é porque a graça de Deus derramada no meu coração me deu liberdade, e a liberdade que Ele me deu me dá direito de escolha. Eu não preciso tomar, não porque eu sou obrigado ou deixo de ser obrigado, porque não me tem mais valia nenhuma. Eu tenho algo maior que me satisfaz. Eu não pratico determinadas coisas porque sou obrigado pelo legalismo, pela lei. Não, eu não faço porque eu sou livre, porque a graça me deu a livre escolha de tomar as minhas próprias decisões. Como disse o apóstolo, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Você pode fazer o que você bem quiser, você é livre. Mas você, por ser livre, que a graça te libertou, você não faz o que você quer, o que o mundo quer. Você faz o que a graça de Deus lhe ensina e que a santidade de Deus gera na minha e na sua vida. Duramandará. Eu sinto uma graça aqui nesta noite, e ela está gotejando no meu e no teu coração nesta noite. Receba a graça de Deus aqui nesta noite. Receba a graça de Deus que está nos dando liberdade. Oremai. O problema é que a nossa geração não entendeu o que é liberdade. O problema é que a nossa geração não compreendeu a liberdade em Cristo. Ele acha que liberdade é liberalidade para fazer o que bem entende. Aí de dia peca, faz um monte de coisa, e à noite vem para a igreja e acha que dá para chacoalhar esqueleto. Isso não é graça. Isso não é a liberdade cristã. Isso é a libertinagem, porque a liberdade cristã vai nos levar a uma comunhão com Deus, e você vai olhar. Eu até gostava antes, mas não me satisfaz mais. Antes de eu aceitar Jesus e viver a liberdade, eu até comia com farinha. Mas agora não. Agora não.
Agora não, porque agora minha natureza é outra. Ula mandará. Está entendendo, meu? Sabe qual é a segunda coisa? Eu vou mexer já para nós encerrar. Sabe o que é a segunda coisa que o Espírito Santo controlando a nossa vida vai gerar? Primeiro, o Espírito Santo vai gerar em nossa vida uma capacidade de viver uma vida genuinamente livre em Cristo Jesus. Mas em segundo lugar, o Espírito Santo controlando a nossa vida vai gerar em nós a capacidade de vencer a nossa natureza carnal. É o Espírito Santo, irmão, não é você, não é eu, não é pela nossa força, não é pelos esforços humanos que a gente vence a natureza carnal. É o Espírito Santo que vai gerar em nós capacidade de vencer a carne. Por quê? Porque a carne está enraizado dentro de nós. E eu coloquei aqui na minha anotação, eu botei assim, ó, dentro de nós há um conflito contínuo entre a carne e o espírito, com letra maiúscula, não é o espírito humano. Há uma guerra, há uma batalha. Gálatas capítulo de número 5, verso 16, digo, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Versículo 17, porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra, e um se opõe ao, essa palavra opor-se aqui no grego, é uma oposição ferrenha, declarada e sem trégua alguma. Irmãos, não existe amizade entre carne e espírito. Não existe território neutro na vida cristã. Ou você é agarrado por um, agarrado por outro. Não existe em cima do muro, não. Bem, eu não sou nem carnal e nem espiritual. Eu sou neutro. Não existe isso. Na vida cristã não existe neutralidade. Ou você está abraçado com um, ou está abraçado com o outro. Ou é o Espírito Santo que domina a sua vida, ou é a carne que domina nós. Não existe outra neutralidade na vida cristã. E aí a gente usa um termo, eu já vi muita gente usar o termo, que diz assim, irmão, pois é, depois que eu fiquei crente, a luta é intensa. E está certo. Se não tivesse essa luta, alguma coisa estava errada. Mas por que, pastor Adriano, estaria errado? Porque que antes de eu ser crente, estaria errado. Eu não tinha essa luta, essa batalha interna. Vou lhe explicar. Porque antes de ser crente, quem dominava você era só a carne. Era o inimigo. Nós estávamos mortos pelos nossos delitos. A nossa natureza pecaminosa reinava em nós e fazia o que nós bem entendíamos. Quando a gente aceitou Jesus, Jesus vai dizer em João capítulo de número 3, que a gente passa a nascer agora do Espírito. A gente é nova criatura e passa a ser nascido agora. Então dentro de nós existe a nossa velha natureza, que é a chamada carne, mas existe de nós a nova natureza, controlada pelo Espírito. E Paulo vai dizer aqui que é uma guerra 24 horas. Há uma luta 24 horas para tomar o domínio da nossa vida. É por isso que tem dia que você levanta e aquela guerra, a carne te chamando para o pecado, e o Espírito te envolvendo e dizendo, não vai, não ceda, não ceda, não ceda. É por isso que tem dia que você se levanta e aquela peleja na mente, meu Deus, eu vou ficar louco, vai nada. Se você dá liberdade ao Espírito Santo, Ele vai te dar força e você vai vencer. A carne, olha que interessante que eu marquei aqui, a carne representa aqui a força natural caída.
E o Espírito representa a graça gerada pelo Espírito Santo em nós, para nós vivermos uma vida cristã autêntica. Então há uma batalha constante dentro de nós. A carne dizendo, vem cá meu filho, vamos fazer, vamos alimentar essa natureza, vamos fazer o que você fazia antes. E o Espírito está lá trabalhando e dizendo, não, você nasceu de novo, você pode vencer, você pode dizer não, você pode fazer. E é interessante, por quê, pastor Adriano? Porque a carne vai produzir obras. E o Espírito, pastor Adriano, o Espírito vai gerar fruto. Obra é esforço humano. Para produzir obra, é você só deixar os teus membros usar a natureza humana que ele já vai gerar, já vai produzir. Porque obras é resultado do esforço humano. Por exemplo, isso aqui é uma obra do homem. Então o homem usou os seus membros e se esforçou e o resultado saiu isso aqui. Isso aqui é obra do homem. Esforço da mão do homem. Quando a Bíblia diz que a carne gera obra, ou seja, ela pega os nossos membros e nos esforça a gerar obras má. Agora o Espírito não. O Espírito não produz obras, o Espírito gera frutos. Enquanto a obra depende do nosso esforço, da nossa natureza pecaminosa para gerar, o Espírito, os frutos, dependem da ação graciosa do Espírito Santo controlando a nossa vida para produzir. E obra, dependendo do que a gente faz, é quase que imediata. Fruto é longânimo. Leva tempo. Para o Espírito Santo gerar fruto em nós. Para trabalhar na nossa natureza e nós produzir fruto, irmão, leva dias, leva meses. Depende de pessoa para pessoa. Tem gente que está 40 anos e ainda não deu fruto. Tem gente que está 10 anos e ainda não deu fruto. Tem gente que está 1 mês e já começou a aparecer florzinha, porque se entregou para o Espírito Santo controlar. Porque o fruto é gerado pelo Espírito. E para o Espírito gerar fruto em nós, nós precisamos nos entregar completo para Ele, sem reserva. Se a gente tomar a rédea da nossa vida, a gente vai gerar obras. Vai gerar obras da carne, a natureza vai dominar. Alguém disse, fica de pé, já deu o meu horário. Outro dia eu continuo. Alguém disse que a carne e o Espírito dentro de nós é como se fosse 2 leões que estão dentro de nós brigando um contra o outro. Aquele do qual a gente alimentar mais, vence. Se você alimentar mais a carne, ela mata o leão chamado Espírito. Se você alimentar mais a parte espiritual, ela vence o leão chamado carne. A quem você alimentar mais, vai dominar, vai ser o controle da sua vida. Agora pense comigo aqui. Pense comigo aqui. Vamos ilustrar o que seria carne e espírito em animais. Se a gente pudesse ilustrar carne, espírito em animal, eu diria que a carne seria simbolizado pelo porco. E seria pelo corvo. Porco e corvo representariam a carne. Você pode dar um banho no porco, perfumar ele à vontade, mas a primeira liberdade que ele tiver e achar uma poça. Por quê? Porque está intrínseco nele lama.
A nossa natureza carnal é do mesmo jeitinho do que o porco. Você pode embelezar, você pode fazer tudo, você pode se esforçar, mas a primeira chance que a nossa natureza tiver, que a gente der liberdade para ela, ela se enfia na lama. É por isso que de vez em quando a gente dá uma soltadinha nela e a gente só vê o resultado. Lama na hora. É ou não é? Mas pastor, eu já estou 20 anos na igreja, já estou 40 anos, eu já li a Bíblia de perna para cima, como dizia um antigo, de Gênesis a Policarpo, já li em tudo, mas de vez em quando dá uma tentação e eu caio. Pois é o porco. Qualquer liberdadinha que tu der, pode enfeitar. Esses dias eu vi uma famosa aí carregando um porquinho numa mala, que era o bichinho de estimação dela. Eu disse, solta esse bichinho para te ver onde que ele vai. Porque está intrínseco. Está na natureza. O corvo do mesmo jeito. Lembra o corvo? Noé colocou o corvo na arca. Estava feliz da vida dentro da arca. Noé solta o corvo. Nunca mais voltou para a arca. Por quê? Porque achou uma carniça para ele ficar por cima. Porque a natureza do corvo é atrás de carniça. A carne é do mesmo jeito, irmão. Dá liberdade para a nossa carne e ela vai para a lama e ela se delicia na carniça. Mas se eu fosse ilustrar o espírito, eu diria que o espírito seria ilustrado por dois animais também. Ovelha e pomba. Pode botar uma ovelha no meio da lama, vê se ela deita. Para a ovelha deitar, irmão, tem que ser em lugar limpo. Porque está na natureza da ovelha. Pega uma pombinha e solta para ver se ela posa na imundícia. Não posa. Noé soltou a pombinha e ela foi e voltou porque não achou. Ela só pousou quando pousou aonde? Na oliveira. O que nós precisamos entender é que não é nós que controlamos a nossa carne. Não é nós que enfeitamos a nossa carne. Porque a Bíblia vai dizer que na nossa carne, na nossa natureza pecaminosa, não há bem algum. Não se engane. A natureza não é boa. A carne não é boa. É o Espírito que é dominador na nossa vida. Se esta palavra falou com você, dobre o joelho onde você está. Eu quero encerrar. Doramai agamandurai. Doreagavarrasuideremandurai. Querido Espírito Santo de Deus, esta palavra, Senhor, hoje é um culto de ensino. E eu quero, Senhor, que ela gere em mim, que ela gere em nós atitude, prática, vivência. Eu quero que nesta noite, Espírito Santo, nós possamos, Senhor, sermos guiados pelo Teu Espírito. Nós precisamos nesta noite, Senhor, sermos controlados pelo Teu Espírito. Nós precisamos, Senhor, andar no Teu Espírito. Nós precisamos crucificar a nossa carne nesta noite. Nós queremos viver uma liberdade em Cristo Jesus. Nós queremos viver uma vida cristã na prática, no dia a dia, e a nossa vida cristã não sermos mais prisioneiros do pecado, não sermos mais refém da nossa carnalidade, da nossa natureza pecaminosa. Nós precisamos crucificar a nossa carne, nós precisamos crucificar o nosso velho homem, para sermos agora, vivermos uma vida cristã autêntica, na prática cristã cada dia mais. Levanta-nos, Senhor, renova-nos, Senhor, restaura-nos, Senhor,
Revela-nos, Senhor, a tua vontade, o teu querer, para não sermos mais produtores, para não sermos mais fabricantes de obras mortas, mas sermos geradores de fruto. Fica de pé comigo nesta hora. Fica de pé comigo nesta hora. Ureai amando gamandurai. Deremai andarabai gasui deremando gabai rasui deramai amandarai. Se você puder, não sei se você quer, mas se você puder, olha para alguém, pega a mão da pessoa, dá um abraço e diga assim: vamos sermos controlados pelo Espírito. Porque o Espírito nos controlando, nós vamos vencer a carne. E nós vamos produzir frutos. Aramai anduramando gabarrachai. Dereai andurama gachandorama rasui deremandarai. Dereai andurama gachandorama rasui deremandurai. Eu sinto uma graça, uma brisa sendo derramada aqui nesta noite. Recebe. Aleluia!